Hoje eu quero contar para vocês um pouquinho sobre o porquê eu decidi fazer essa formação em constelação familiar à luz da Bíblia. O ano passado eu vivia um período de luto quando eu perdi, a minha bebê. Estava grávida de 7 meses e descobri que ela havia morrido dentro do meu ventre. Então passei por um período, muito triste, desesperador, e quem me acompanhou ouviu um pouco da minha história, viu o quanto Deus acalmou o meu coração, trouxe refrigério, o quanto Deus ministrou no meu coração com aquela perca. E rapidamente eu vi que aquele meu testemunho, aquela minha experiência, acabou ajudando outras mães que também passaram por aquilo naquele mesmo período em que eu estava vivendo. E vai passando o tempo e eu aprendi na prática, que o luto ele tem as suas fases. Ele tem o primeiro momento ali da perca, aquela dor que você perde o chão. E depois tem um momento que acalma e existe ali um terceiro estágio, que aquele terceiro estágio para mim foi o mais difícil, aonde dentro de mim, a minha alma, o meu corpo clamava, sentia falta, pedia pela minha bebê. E eu me peguei em um momento, e engraçado que assim, no momento que acontece, os familiares, os amigos, as pessoas ficam ali muito próximo te ajudando, te dando atenção, e aquilo ajuda muito. Só que conforme vai passando o tempo, você precisa aprender a caminhar sozinho e ressignificar tudo aquilo. É o período que você fica só. Fala, vou tocar minha vida. E esse para mim foi o momento mais difícil, onde realmente deu um nó na minha cabeça. Eu me peguei muitas vezes dirigindo meu carro e perdendo o sentido para onde que eu estava indo, o que eu estava fazendo, saía de mim. E o meu corpo, dentro de mim, algo gritava, pedia, sabe? E ali foi difícil, realmente eu consegui sozinha lidar com tudo aquilo que eu estava sentindo. Então, em um momento de procurar respostas, entender o que é aquilo que estava acontecendo comigo naquele momento, naquele terceiro estágio, foi aí que eu ouvi falar sobre as constelações familiares. E o meu primeiro momento foi assim, me assustei, fiquei com medo porque era tudo novo para mim, eu não conhecia. Rapidamente eu liguei ao espiritismo, imaginei que fosse aquilo, pelo que eu ouvia falar, e fui tirando as minhas conclusões, com medo. Só que as pessoas falavam o quanto tinha mudado, o quanto tinha transformado a sua vida, e eu fiquei curiosa e fui pesquisar, fui a fundo. Foi aí que eu conheci a Thalita Nascimento, uma mentora, ela é pastora, uma pessoa realmente muito conhecedora da palavra de Deus. E falando sobre a constelação, quando eu vi aquilo eu tomei um susto, falei, nossa, essa mulher é louca, que mulher que é essa, Porque no meu entender, sem nem conhecer, eu taxava que aquilo era algo de espiritismo, aquilo algo contra a vontade de Deus, completamente. E foram passando os dias e eu fui assistindo os vídeos dela, assistindo as lives, as ministrações, e fui vendo o quanto de fundamento tem, o quanto nosso Deus é sistêmico, o quanto ele é ligado ali, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o quanto eles estão juntos desde o começo da criação, de toda a eternidade, o quanto eles estão juntos, e que a gente vem de todo aquele começo lá, de Adão e tudo, tá tudo ligado. E era uma coisa que eu excluía muito, era o meu passado, a minha família. Nunca parei para pensar sobre, minha bisavó, não fui criado com nenhuma avó. Eu não tive contato nem paterno, nem materno e nem da minha madrasta. Não tinha avós. Então eu cresci parecendo assim que era só meu pai e eu e daqui para frente. Eu excluía totalmente isso, sabe? Então eu falei assim, Deus, eu vou fazer uma constelação com a Thalita. E se eu estiver errada, o Senhor me perdoa. Se eu estiver sendo ignorante, porque eu tô muito tentada, muito, inclinada para isso. Algo tá me chamando e eu preciso, mas se eu errar, o Senhor me perdoa, ainda dá tempo de pedir perdão, Eu fiquei, realmente essa foi a minha experiência. E quando eu fiz a minha sessão, a minha constelação, foi algo incrível. Tudo que eu vi ali no meu sistema,
tudo que eu tinha excluído, o quanto aquilo estava ligado, se mostrando assim, eu estou aqui presente, mesmo que você feche os olhos e não queira me ver. Então aquilo me moveu, realmente assim, quando eu falei, eu quero ver, foi como eu desbloqueei a minha alma para o movimento que ela tanto queria fazer. E aquilo trouxe um ressignificado muito grande na minha vida. E depois de tudo que eu vivi, na mesma noite, após a constelação, eu tive um sonho e de fato a minha alma se moveu em direção àquilo que eu precisava liberar e desbloquear na minha vida. E depois eu vou contar mais para vocês sobre as minhas histórias, o que aconteceu. Mas voltando, por que eu quis fazer a formação e me tornar também uma consteladora? Foi quando eu vi toda a mudança que houve na minha vida e aquele chamado ardeu dentro de mim. Eu falei assim, meu Deus, eu preciso levar isso para as pessoas precisam conhecer isso também. Tudo que aconteceu comigo, elas precisam ter ciência, ter consciência de tudo isso, expandir como que a gente vive fechado, sabe, para as coisas. Então, naquele mesmo momento eu fiquei com aquilo e comecei a meditar. Falei, nossa, eu trabalho há quase 8 anos com mulheres e vendendo os suplementos naturais, me formei em coach de emagrecimento para ajudar. Só que eu percebi que todas as vezes que eu atendia uma pessoa, ela tinha uma queixa, ela vinha e me falava algo, por que ela estava se sentindo daquele jeito, por que ela tinha aumentado de peso, não estava conseguindo. E o engraçado é que eu começava a conversar com aquelas pessoas e o que fluía de dentro de mim era muito mais do que simplesmente vender e falar sobre a fórmula, sobre um produto. Mas realmente as pessoas se emocionavam e choravam e falavam assim, meu Deus, como eu precisava vir aqui hoje conversar com você. Eu acho que não era nem para comprar esse produto aqui, eu acho que eu precisava isso. Deus me conduziu até aqui para conversar com você. Deus usou sua vida para falar comigo. E às vezes numa ligação que eu atendia, as pessoas ligavam para perguntar de um produto e aí acabavam falando da sua queixa e naturalmente fluía algo, sabe? E por muitas vezes Deus confirmou que através do meu trabalho Ele iria me usar para falar com pessoas, para impactar outras vidas. Então isso casou muito com o que eu já vinha fazendo e me trazendo de volta para o meu propósito. Eu falei, é isso, eu preciso alinhar a minha vida e realmente eu quero fazer. Só que o meu desejo de fazer aquela formação era que fosse embasado da forma como a Thalita conduzia, com esse olhar cristão, com esse fundamento bíblico. Eu não queria nada que fugisse daquilo que eu acredito, daquilo que eu creio, que eu tenho como significado de vida. E não criticando quem é espírita, quem tem outras religiões, quem usa a constelação de uma outra forma. É porque é o que eu creio, é o que traz paz ao meu coração, é uma visão cristã, é uma visão que tenha congruência com a Bíblia, com a palavra de Deus. Isso para mim é o que me traz paz. Então eu falei, eu quero que seja assim. Só que até então a Thalita, ela só atendia como consteladora. E eu, gente, acredito que em questão de uns 2 meses, 3 meses, ela divulga que ela vai fazer a primeira formação, que Deus colocou aquele chamado nela e ela estudou muito, trabalhou muito e ela lançou a primeira formação em constelar, em constelação familiar à luz da Bíblia, para trazer o quanto na Bíblia explica sobre as leis sistêmicas, sobre a ordem do amor, sobre o princípio, sobre a reconciliação, que é o que a constelação nos convida a ter, uma reconciliação. Eu falei, meu Deus, é agora. E eu fui e abracei, fiz a matrícula, acho que fui uma das 10 primeiras ali que fez a inscrição, e por vários meses eu venho estudando e me dedicando e deixando que todo movimento de alma, tudo aquilo que eu vi na minha constelação fosse fluindo, fosse transbordando e ocupando o seu devido lugar. Então, por esse motivo, eu me tornei uma consteladora familiar cristã e trago isso para você que talvez vive
repetições, né, padrões de repetições na sua família, mortes sem explicação ou que se repetem. Às vezes você não entende o porquê de muitas coisas, já orou, já fez aquela quebra de maldição, já fez jejum e as coisas não fluem. Você não consegue ver, entender e às vezes, Deus está calado, mas porque Deus está trabalhando, mas as coisas realmente se quebram, acontece, flui quando a gente dá o comando certo, quando a gente olha para aquilo que a gente precisa ver e resolver. Não basta apenas falar assim, obrigado por tudo. Por tudo o quê? Será que você é grato? Porque muitas vezes você tem um carro para andar, seja velho ou novo, e aí você se lembra da época que você andava a pé, que você andava de bicicleta. Então, às vezes, é reforçar cada detalhe. A gente fala que o nosso Deus é um Deus de detalhes, mas a gente esquece de dar detalhes às coisas que importam pra gente. Às vezes, se a gente não dá, é porque a gente não consegue ver a importância. E é importante e é preciso abrir a nossa visão e trazer luz e dar importância aos fatos que muitas vezes estão escondidos. Então, se você se interessou, se você se conectou de alguma forma com a minha história e tem o desejo de fazer uma constelação, de conhecer mais, eu me coloco inteiramente para servir você, para te conduzir por esse caminho qual eu comecei a caminhar e tenho certeza que vai ser uma caminhada linda se eu puder ir com mais pessoas, conduzindo mais pessoas realmente para o propósito qual eu fui chamada.